Olá, começa agora o Bora Entender, seu espaço para tirar dúvidas e conhecer mais sobre os grandes temas nacionais que estão em destaque. Toda sexta-feira, a gente está aqui ao vivo na TV e no YouTube da Câmara dos Deputados para tentar descomplicar assuntos importantes e tirar suas dúvidas sobre todas as propostas legislativas que vão ter impacto direto sobre a sua vida. E o tema de hoje é o streaming. Nas horas vagas, todo mundo gosta de ver um filminho, uma boa série. Antigamente, tínhamos somente a opção de ir ao cinema ou à locadora, mas hoje não precisamos mais sair de casa para alugar um filme. Basta escolher alguma plataforma de vídeo por demanda. Essas empresas, como a maioria de nós já sabemos, já são uma realidade, mas ainda não há regras bem definidas para o funcionamento delas. E um projeto de lei em análise aqui na Câmara cria normas para o setor. E aí vem as perguntas: a carga tributária vai subir? A mensalidade vai ficar mais cara? Vamos ter modificação no conteúdo oferecido? Vem com a gente que nós vamos falar sobre todas essas questões agora. E nós temos certeza de que você quer participar. Então manda pra gente suas perguntas pelo WhatsApp 61 99 620 2573 ou pelo chat do nosso canal no YouTube, Câmara dos Deputados Oficial. A gente te responde tudo ao vivo. Bora entender? Bom, gente, a televisão brasileira começou a operar no Brasil mais ou menos em 1950, com Assis Chateaubriand, o famoso Chateau, importando 200 aparelhos de televisão para o país. Depois, como grande mudança, nós tivemos o início da televisão a cores, em 1972, com a transmissão da Festa da Uva em Caxias do Sul. E depois, só em 2007, que nós fomos ter outra transformação, que foi a entrada da TV digital. Até 2007, se você pegasse um equipamento construído há décadas atrás, ele ainda funcionaria perfeitamente. A partir de 2007, nós tivemos ali uma ruptura e todos os aparelhos tiveram que ser trocados ou adaptados. E foi justamente nessa época, por volta de 2007, que entrou ali um grande player, um grande competidor, um grande adversário das TVs, que foram as plataformas de vídeo por demanda, o chamado streaming, né? O primeiro deles, o mais famoso, o Netflix, e aqui não faço uma propaganda, acredito que não tem como ser diferente dos livros na academia, na história do audiovisual mundial. O Netflix vai ter que ser lembrado como um ator que rompeu todas essas questões e trouxe uma nova forma das pessoas consumirem esse conteúdo. Mas eu estou aqui com dois grandes especialistas, dois consultores da Câmara Legislativa, o Tito Paes, que é consultor legislativo da Câmara na área de tecnologia, e o Renato Gilioli, que é consultor na área de cultura. Bom, acredito que a maioria de nós já sabe o que é streaming, vídeo sob demanda, isso aí já está amplamente difundido, mas para quem não sabe, rapidamente, acho que valeria a pena uma explicação. Tito, explica para a gente o que é o streaming e como que ele funciona, por favor. Obrigado por participar. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Renato, boa tarde a todos. Bom, num plano mais teórico, né, streaming seria, né, uma definição de streaming seria um fluxo contínuo de dados, né? Mas num plano mais prático, né, sob o ponto de vista da indústria do audiovisual, as plataformas de streaming são aquelas, né, que oferecem, né, ao público em geral, por meio da internet, de forma instantânea, conteúdos audiovisuais de uma forma geral, né? Filmes, séries, documentários, enfim, todo tipo de conteúdo audiovisual. E sem que o usuário tenha que fazer o download prévio desses conteúdos que são baixados. Tem variados tipos de streaming? Sim. Com o próprio desenvolvimento tecnológico, né, e o dinamismo desse mercado, né, as plataformas desenvolveram uma série, né, de modelos de negócios, né? A gente até preparou uma arte, né, para mostrar que tipos, né, de modelos de negócios que são praticados.
né? A arte número 1, né? Vou pedir para eles colocarem no telão, por favor. Isso, vamos lá. Então, os modelos mais conhecidos, existem mais modelos e as plataformas, inclusive, elas trabalham com mais de um modelo, normalmente, né? Mas o primeiro deles seria o modelo da assinatura mensal, né? A gente conhece bem, né? Para ter acesso àquele catálogo de filmes e de séries, paga-se mensalmente, né, para a plataforma, né? Tipo Netflix ou Amazon Prime Video, por exemplo, né? E também tem o modelo por transação, né? O consumidor brasileiro também conhece muito bem já do tempo da TV por assinatura, né? Que a gente contrata, a gente aluga um conteúdo, por exemplo, um jogo de futebol, né? No caso da TV por assinatura. E por último, a questão da propaganda, né? Remuneração por propaganda, onde as plataformas de compartilhamento de vídeos, por exemplo, elas são remuneradas, né, pela propaganda, né? O usuário ele não paga nada para ter acesso àqueles conteúdos. Então, basicamente, são esses os modelos de negócio que existem hoje no mercado de streaming. Renato, a gente falou aqui na abertura do programa que os streams ainda não têm nenhum tipo de regra, nenhum tipo de regramento. Quer dizer, as televisões brasileiras que estão competindo aí com os streamings tem todo um sistema de regras que eles são obrigados a seguir. O streaming não tem. E aí eles alegam o seguinte: há uma concorrência desleal? Quer dizer, essa é a grande questão. Se as TVs têm um regramento e o streaming não tem, como é que está sendo essa concorrência? Eu queria que você explicasse para a gente a necessidade. Por que regulamentar e não deixar da forma como o mercado se encontra atualmente, absolutamente livre? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tito. Boa tarde a todos. Essa questão de você regular por lei é um assunto bastante interessante, porque, sobretudo quando a gente fala de tecnologia, as tecnologias, a gente sabe, todos nós sabemos, elas avançam muito rápido. Então, a TV, no seu tempo, o rádio, mais no passado mais antigo, eles também já foram mais desregulamentados. Então, e é natural que as leis e as normas regulamentares, abaixo das leis, elas venham depois. Isso é um processo natural. Então, vou dar um exemplo, assim, o rádio, quando começou, lá atrás, ele era usado por muitos radioamadores e depois foi se limitando. Aí você tinha, depois o uso ficou restrito para os militares, isso no começo do século XX. E assim foi dinamizando até que foi surgindo a legislação. Depois o rádio se tornou isso que a gente conhece até hoje, que é difundir para todo mundo. Então esse processo foi muito progressivo e isso aconteceu com todos os meios. É muito interessante. De alguma forma, se não é propriamente a internet, não é um meio de comunicação novo, mas essa forma de usar a internet por meio do streaming, ela é um meio bastante novo ainda. Então, são variáveis novas, são preocupações novas, que é por isso que a lei chega um pouco depois. Mas isso foi com todos os meios e formas de comunicação dentro de cada meio. Então, eu acho que é bastante interessante essa perspectiva. É natural que seja, e é importante que seja regulado, né? Justamente por conta dessa questão de que para dar oportunidades o mais iguais possíveis para os produtores de conteúdo, para os distribuidores que são, enfim, podem ser grandes, podem ser pequenos, mas é preciso haver um regramento justamente para que isso seja bem cadeado e para estimular um equilíbrio maior de mercado também, isso é importante. Eu acho que para tudo acontece isso, ou quase tudo, né, no parlamento brasileiro. Sim, assim, primeiro alguma sim. coisa se torna relevante, para depois os legisladores se voltarem para ela, buscarem ali regramentos. Tudo na vida tem que ter regra, não tem como fugir disso, infelizmente, né? Mas esse projeto, ele gerou muita polêmica, ele tá causando uma movimentação muito grande nas redes sociais da casa também, né? Ele recebeu alguns apelidos, tem gente que chama de PL das fake news, PL da Globo, né? O PL do streaming, mas enfim, já a gente vai tratar dessas questões também. O Tito vai entrar nessas questões com a gente. Mas antes disso, eu queria falar sobre a regulamentação, Tito. Se a regulamentação chegar à lei, quais as plataformas vão ser efetivamente enquadradas nessas novas regras? Sim, a gente tem um projeto de lei em tramitação aqui na Câmara, que já está bem avançado, né, que é o projeto de lei 8889, né, de 2017, né, e é importante isso, né, a gente saber delimitar quais seriam aquelas plataformas que seriam reguladas, né, pelo projeto, né, e aqui a gente, nessa arte, né, a gente apresenta mais ou menos algumas categorias, né, daquelas plataformas que seriam reguladas, né. Em primeiro lugar, aquelas que oferecem conteúdos em catálogos, né, filmes, séries e documentários, né, coloquei alguns exemplos ali, né, Netflix, Max,
Globoplay, o Play Plus, que é a plataforma de streaming ligada ao Grupo Record, Amazon Prime Video, né? Coloquei inclusive a Cardume, né? Que é uma pequena plataforma de streaming brasileira, voltada para conteúdos nacionais e também independentes, né? Então, basicamente, são as primeiras plataformas, né? Que são reguladas. Tem também os canais de TV pela internet, né? Que são conhecidos como canais FAST, né? São canais que normalmente são nativos, né, das próprios aparelhos, né, de TV, por exemplo, né? E 2 exemplos ali, a Samsung TV, a LG TV. Né, eles também são regulados por esse projeto. E por fim as plataformas de compartilhamento de vídeo, do tipo YouTube e TikTok, né, que as próprias pessoas, né, postam os conteúdos, né, nas plataformas. Então, basicamente, são esses os setores que são regulados por esse projeto de lei. Sim. Agora, teve uma informação que circulou bastante também. A gente vai abordar várias questões aí um pouco polêmicas ao longo do programa, porque esse projeto realmente ele teve uma divulgação muito forte há poucas semanas. Agora parece que a coisa está pacificando, eu não sei bem se está pacificando ou se estão, né, o que está acontecendo, mas o fato é de que ela chamou muita atenção, o projeto chamou muita atenção, principalmente nas redes sociais. E uma informação que circulou era de que o WhatsApp seria taxado, que todo brasileiro passaria a pagar ali um percentual de imposto, alguma coisa, para poder utilizar o WhatsApp. Isso é verdade, Tito? Enfim, é um projeto que é muito complexo, né? Enfim, e muitas vezes há o desconhecimento sobre aquilo, né, que o projeto realmente trata, né, e acaba gerando alguma desinformação, né. Essa questão do WhatsApp é uma delas, né. Bom, em primeiro lugar, né, independentemente das plataformas que estão sendo reguladas ou não, o usuário, ele, vamos dizer assim, ele não vai ser taxado, não vai haver nenhum imposto sobre, né, os usuários, quaisquer que sejam as plataformas, muito menos o WhatsApp, né, porque inclusive, né, e aqui a gente tem uma arte mostrando os tipos, né, de plataformas, né, de serviços que não fazem parte dessa regulação, né, e um deles são os serviços de mensageria, né, como o WhatsApp e Telegram. Enfim, esses serviços nem fazem parte do escopo do projeto, que dirá os seus usuários, né. Temos também os buscadores, como Google, Bing, né, também estão fora dessa regulação. As redes sociais, como o X, Facebook e o Instagram, também não fazem parte dessa regulação, né? E não fazem parte porque a atividade principal dessas plataformas, não é conteúdo audiovisual. Aqui, o que se busca é a regulação desse mercado de audiovisual pela internet, né? Emissoras de TV aberta, elas também não são reguladas pelo projeto, já tem uma regulação específica para a TV aberta, né? Globo, enfim, SBT, etc., né? E TVs por assinatura tradicional também. Já existe uma lei que regula esse setor. Então, aqui a gente está tratando de internet, de plataformas de streaming. E, por fim, jogos eletrônicos, né, que também não são regulados. E não colocamos aí também as plataformas de áudio, como Spotify. Como elas tratam basicamente com áudio, não com audiovisual, né, então elas não são reguladas por esse projeto. Sim, eu acho que eu vou pegar o gancho dessa arte que a gente colocou na tela agora e seguir com essa linha das informações que eu suponho que seja fake news, para você esclarecer para a gente. Uma informação que circulou era de que os influenciadores seriam taxados, eles passariam a pagar imposto para utilizar as plataformas. A gente sabe que não sei se é uma profissão, uma atividade de influenciador digital, tá difundido na nossa sociedade. Esse pessoal pode ser atingido pelo projeto? Bom, como eu falei, né, os usuários, eles não são taxados pelo projeto, né, por essa proposta de projeto, e o influenciador, ele é um usuário, né, das plataformas de compartilhamento, né. A diferença entre um influenciador, né, e um usuário comum é que os influenciadores digitais, eles são remunerados pelas plataformas, eles têm muitos seguidores, atraem muita propaganda e, por conta disso, eles são remunerados, ou seja, as plataformas de compartilhamento pagam para esses influenciadores. Mas em nenhuma das versões do projeto, nunca se falou nisso, em taxar o influenciador, né? A regulação é sobre a plataforma e não sobre os usuários das plataformas, sejam eles influenciadores ou um mero usuário que não seja considerado influenciador.
Renato, tem uma questão que é a tributação. Existe uma palavrinha muito comum aí para quem trabalha no meio do audiovisual, que é o Condecine, mas acho que as pessoas que estão em casa, provavelmente, quem não é do meio não conhece, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica. Explica para a gente o que é isso e por que é importante. A Condecine é um tributo, ou seja, as empresas que trabalham com audiovisual, ao fazer operações com os produtos audiovisuais, seja de venda, de revenda, de distribuição ou de exportação para outro país, quando esse conteúdo vai ser exibido em outro lugar, exibição também. Então, a Condecine ela incide sobre essas operações que envolvem os produtos, as obras audiovisuais. Então, é a ideia de que, ora, por que a gente tem um tributo sobre as obras audiovisuais? Justamente para que a gente possa incentivar, fazer uma política pública, ou seja, o poder público ele vai incentivar a produção, no caso de audiovisual nacional. Então, a Condecine, ela, em grande medida, ela é usada para isso. É por isso que existe esse tributo. Então, ele é coletado justamente da circulação que se faz das obras, né, nesse meio. E, então, assim, esse recurso pode ser usado, né, por meio de editais, por meio de várias ferramentas e financiamentos e tantas outras ferramentas para promover o nosso audiovisual em especial. Tito, eu vejo muito nas discussões, nas rodinhas, eu gosto de ver o que as pessoas estão falando e depois aproveitar aqui no nosso programa, no Bora Entender. Eu acho que uma grande dúvida das pessoas é assim, o streaming vai passar a televisão? Já passou? O que vai acontecer com a televisão? É a grande dúvida das pessoas. Eu queria que você falasse para a gente qual o tamanho desse mercado que está atualmente. O streaming é, de fato, hoje o veículo dominante, a ferramenta dominante quando se fala em difusão de vídeos, imagens, não é? Qual a situação atual? Acho que eu vou passar essa pergunta para o Renato. A gente tem até uma arte, né, que expressa mais ou menos aí a contribuição, né, enfim, do audiovisual como um todo e dá para ter uma noção desse mercado. Sim, então essa contribuição da indústria audiovisual a gente vê que é significativa. A gente está falando da casa de dezenas de bilhões de reais por ano, né? Então, a contribuição para o PIB, se a gente olhando essa primeira linha, contribuição direta, 24,5 bilhões, e o que se arrecada de imposto, isso tem a ver justamente, por exemplo, a Condecine, não somente, tem outras operações que envolvem as empresas também, que aí estão incluídas, mas o conjunto da tributação sobre a circulação de audiovisual é isso, gera bastante, arrecada-se bastante imposto e pode-se, portanto, usar esse imposto, esses tributos para as políticas públicas, enfim, para que o setor seja realmente ainda mais impulsionado. As contribuições indiretas são as consequências, ou seja, você envolve outros setores, não é apenas o filme, não é apenas aquele produto final que a gente vê, mas isso mobiliza todo o que a gente chama de cadeia produtiva, ou seja, diversas outras empresas profissionais que se envolvem. São 126 mil empregos de contribuição direta, né? Indireta, portanto, ela é maior, porque ela envolve outros setores anexos estritamente o produto audiovisual final. Então a gente vê mais de 50 bilhões para o PIB, que contribui para o PIB, impostos arrecadados disso tudo, que circula na indústria do audiovisual, mais de 7 bilhões em impostos arrecadados e empregos gerados, aí, 657 mil, que é um número bastante expressivo. E aí os totais estão somados ali embaixo, vocês podem ver. E aí a gente destaca o seguinte, a indústria audiovisual é uma indústria bastante complexa, ou seja, é diferente, por exemplo, de um setor como a agricultura, que você colhe o produto ali simples e muitas vezes exporta ele, sem muitas... já o caso se puder voltar ali na arte, já o caso da indústria audiovisual, você tem que criar o produto. Então, você tem criadores intelectuais das obras, do roteiro, você vai ter os atores e atrizes que vão interpretar essas obras, ou seja, essas pessoas são formadas ao longo de um tempo,
tempo, tem um capital intelectual, tem um capital social envolvido nisso aí. Então, essa estatística que está em laranja aí abaixo, que vocês podem ver, fala qual que é a remuneração média do setor, ou seja, dos trabalhadores do setor do audiovisual. Se esse dado de 2022, se é pouco mais de R$3.000, a média nacional de remuneração nesse setor ela é bem maior. Então isso é bastante significativo. Nós temos uma pergunta que chegou por vídeo. Hoje nós vamos ter participação só por vídeo, não temos perguntas de WhatsApp, pelo menos não por enquanto, somente vídeo. E eu queria até agradecer o pessoal da TV Legislativa de Curitiba, que muito gentilmente entrou em contato com a gente para se oferecer para participar do programa e gravaram várias perguntas interessantes. Nós vamos começar com a Isabelle Mendes. Por favor, pode rodar. Quais seriam os retornos financeiros dessas produções que serão realizadas aqui no país por essas plataformas de streaming? Quem pode responder para a gente? Você responde, Renato? Eu respondo. Isso, como a gente mais estava dizendo, né, Marcelo, o streaming ainda é muito novo, então as estatísticas que a gente tem hoje não são ainda tão acuradas nesse sentido. Mas a gente tem alguns outros números de outros setores, outras estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco isso. Por exemplo, a Lei Rouanet, que é um incentivo à cultura antigo, ele foi criado por lei como é hoje, em 1991, embora ele seja alguns anos mais antigo, sob uma outra forma, se calcula que para cada real que o poder público investe em cultura geral, inclui audiovisual, mas não apenas. Então, artes, pintura, música, tantas outras, teatro, outras manifestações, quando a gente está falando de cultura em geral, não apenas audiovisual. Então, de cada real gasto pelo governo em cultura, por meio da Lei Rouanet, tem um retorno de 1,6 reais que retorna como valor que foi adicionado a isso, né? Então, quer dizer, é um investimento público que vale muito a pena. E isso que a gente está falando de cultura. Aí como a gente estava dizendo agora, a indústria do audiovisual é bastante complexa e gera bastante valor, né? Então, a gente tem uma estatística mais recente que é mais próxima disso. A gente teve uma lei apelidada de Lei Paulo Gustavo, que ela direcionava recursos para a cultura e uma boa parte também para o audiovisual. Ela é uma lei recente, que foi aprovada recentemente, os recursos estão sendo aplicados. Já se tem uma ideia do retorno dessa lei. Globalmente, não é, como eu disse, apenas audiovisual, mas vejam como esse valor adicionado aumenta. O retorno da Paulo Gustavo, para cada real que o poder público investe, consegue se gerar de renda, de PIB e tal, mais de R$6, mais de R$6,5 para cada real investido. Então, veja o fator multiplicador, como esse recurso que o poder público injeta na sociedade, ele tem um retorno, as pessoas têm mais emprego, as empresas conseguem trabalhar, fazer seus serviços e assim por diante. Então veja, e eu diria que é provável que o streaming seja ainda um número maior do que esse, porque na Lei Paulo Gustavo, como eu disse, não é apenas audiovisual. É audiovisual, uma boa parte, mas também tem os outros setores culturais, que é, como eu disse, as artes plásticas, a música, o teatro e por aí vai. Então, se a gente fosse talvez fazer uma secção desse dado, a gente não tem essa separação, mas se a gente pudesse separar esse dado, provavelmente a gente ia descobrir que o audiovisual ainda traz mais retorno do que esses R$6,5 por real. Né? Talvez chegue a 7, 8, não sabemos exatamente. Mas isso é para ilustrar que, diante desses dados que a gente tem, o quanto que é o potencial do audiovisual de criar emprego e de ter todo uma economia qualificados, né? A gente vai mostrar daqui a pouco, são muito empregos qualificados, exatamente. Acima da média, bem acima da média, exatamente. Em termos de renda, tudo. Exatamente. Sim. Vamos entrar com outra pergunta, então. Dessa vez, o Xisto de Brasília. Eu acredito que seja essa pronúncia mesmo. Se não for, me perdoe, Xisto. Vamos ouvi-lo, por favor. Eu queria saber quais são os impasses jurídicos para a regulamentação dos serviços de streaming. Tito, pode responder essa para a gente? Sim, sim. Bom, Xisto, eu diria que não há propriamente, né, impasses, né, jurídicos, né? Todo grande projeto que envolve um número muito grande de agentes econômicos e políticos, né, a tramitação é complexa mesmo, né? É um processo de construção. Né? E o projeto vive essa fase, né? Essa fase de amadurecimento. Né? Para que ele possa ir a plenário e ser votado, é necessária a construção de um consenso mínimo. Né? Então, está se construindo, né? Está na direção de construção desse consenso mínimo, né? E faz parte do processo de amadurecimento
amadurecimento natural de qualquer projeto dessa complexidade. Certo. E quais seriam os princípios de uma política de incentivo ao audiovisual, Renato? Porque a gente, assim, por que investir em audiovisual? O que baseia essa crença de que esse setor precisa ser incentivado? Bom, primeiro que a gente sabe que é um meio de comunicação, os produtos, as obras audiovisuais, elas têm um grande impacto, elas chegam para muita gente. Né? Chegando para muita gente, elas são um meio de difusão da cultura. E aí a gente pode falar de direitos culturais. A gente tem, são princípios da Constituição, inclusive, mas não só por ser princípios que estão na Constituição, mas é importante você ter acesso às produções culturais, sejam as nacionais, sejam as que vêm fora do país. Imagina que, quer dizer, muitas vezes, para pensar no cinema, quando a gente pensa no cinema, isso fica mais claro, ainda que seja uma parcela do audiovisual, não é exatamente o streaming, mas as salas de cinema. Se você vai nas grandes capitais, você tem muitas salas de cinema. Ou mesmo numa segunda cidade grande de um estado, cidades de muita população, você tem as salas de cinema. Mas se você vai um pouco mais para o interior, a quantidade de salas de cinema é muito pequena. Então, o acesso das pessoas à cultura não é igual. Nas diversas regiões do país. Então, esse é um exemplo de como as coisas são. E as políticas públicas têm que ir justamente nessa direção, de proporcionar o acesso ao direito cultural às pessoas. Significa não somente as pessoas verem filmes ou quaisquer outros produtos, mas também ter acesso à própria produção. Muitas vezes tem o produtor que não tem um estímulo para que produza a sua forma de cultura, seu teatro, sua música e por aí vai. Mas ele precisa ter esse estímulo, porque, quer dizer, as pessoas trabalham com isso. Você dá trabalho fazer cultura, é um trabalho como outro qualquer, que você tem que parar, se concentrar, fazer, planejar. Então, assim, e como a gente estava dizendo, é um mercado que gera muita renda, gera muito emprego. Então, é um motor da economia. Tanto que hoje a gente não fala mais só em cultura, a gente fala em algo mais amplo, que é a economia criativa, que envolve toda a parte digital, jogos online, ou jogos de videogame, online ou não importa, né? E tantas variantes disso. A economia criativa vai desde um artesanato até o digital, e vai desde as pequenas manifestações culturais até as grandes produções teatrais ou cinematográficas. O streaming, ele hoje está muito forte. Eu acho que assim, esse vídeo sob demanda, a pessoa chegar em casa, escolher o que ela quer assistir, está muito forte. E tem uma discussão da questão cultural. Quer dizer, quando você não tem conteúdos nacionais, você tem apenas conteúdos estrangeiros, pode ter algum tipo de impacto negativo na sociedade brasileira. Teve até uma curiosidade recentemente, que lá em Portugal o pessoal estava reclamando que a garotada estava falando português com sotaque brasileiro por causa de um youtuber. Acho que eu posso falar o nome dele aqui, o Lucas Neto, né? E ele fez tanto sucesso em Portugal que ele mudou o sotaque das crianças, estava mudando o sotaque das crianças naquele país, né? Quer dizer, é importante você ter um conteúdo nacional que mostre a realidade do seu país também? Sem dúvida. Se a gente observar, isso vale para qualquer país. Pode ser os Estados Unidos, pode ser a China, pode ser o Cazaquistão, pode ser a África do Sul, não importa, né? Todos os países têm a sua cultura. E quando você produz o audiovisual, você se espelha nele. Quer dizer, se eu produzo audiovisual no Brasil, eu vou, claro, posso até tratar de temas internacionais, claro, isso é bacana também, mas a tendência, claro, vai ser, se eu sou um produtor audiovisual, retratar a minha realidade. Retratar o que eu vejo no meu dia a dia, os problemas, as belezas da nossa cultura. Então isso tem que ser retratado, né? Então veja, é importante sim retratar a arte nacional. Existe um estímulo todo, desde a Constituição e outras leis, para você retratar o nacional. Isso tem que ter um espaço. Precisa ser todo o espaço? Não, ninguém está dizendo que vamos ignorar o estrangeiro, não é nada disso. Mas se você observar todo país que de médio porte, pelo menos, assim, vamos falar em PIB, talvez, em população, eles têm as suas produções audiovisuais nacionais muito fortes.
A gente pode falar de Turquia, de Irã, de tantos países que às vezes a gente não ouve tanto falar, mas que tem muitos países africanos, que tem, sei, uma Nigéria da vida, outros países também africanos, que tem uma produção muito nacional importante. Eles pegam conteúdo internacional. Bom, Índia tem Bollywood, que a gente já viu, talvez alguns já tenham ouvido falar. Então, é uma cadeia toda de produção de audiovisual. Então, todos os diversos países de médio, grande porte têm isso. Então, é natural que seja assim, que cada povo queira se retratar no seu cotidiano. Que tenha o que vem de fora, mas também que tenha o que vem de dentro. Né? E uma das questões da regulação do streaming é isso, é a intenção de você ter um espaço mínimo para o nacional. Então, isso é um elemento importante. Só que isso, às vezes, como não existe uma regulação ainda, isso às vezes é um pouco desbalanceado. Algumas têm mais, outras têm menos. Então, o projeto, até o que a gente tem de momento, ele coloca certos patamares que nem são tão complexos de serem cumpridos. Algumas empresas já até cumprem, inclusive. Né? Então, esse é um aspecto, quer dizer, é consolidar isso, deixar isso claro, que se alguém quer ser dono de uma plataforma de streaming, é importante que ela ponha um percentual mínimo ali de conteúdo nacional, é relevante para os direitos culturais. E também, e não só para o acesso das pessoas, para a própria economia do setor. Porque se eu sou um produtor, se eu crio uma música, se eu sou um produtor cultural, se eu sou uma gravadora de música, eu tenho que ter condições também de estimular aqui o meu mercado interno. Isso é importante para o país, para gerar riqueza. A gente tem até uma informação aqui na Arte 7, que é o valor adicionado pelo setor audiovisual de 2011 a 2020 em bilhões de reais. Quer dizer, 24 bilhões de reais adicionado pelo setor audiovisual, né, no ano de 24 bilhões, perdão, sim, em 2020 adicionado pelo audiovisual. Cresceu, né, depois se manteve estável, mas é interessante que o impacto financeiro do setor é muito grande realmente. E eu poderia comentar algo que é interessante em relação a um dado que a gente tem até o dado aí até 2020 disponível. No entanto, se a gente pensar que 2020 foi o ano da pandemia. Então, esse é um ano que é atípico nesse sentido. Então, esse valor, embora tenha caído um pouquinho, se fosse um ano normal, a gente teria provavelmente um número maior que esse. Então, esse é um dado de realidade. 2021 também não foi todo de pandemia, mas estava um pouco mais já na saída dela, mas ainda era. Então, provavelmente, quando a gente tiver disponíveis os dados mais recentes, a gente vai ver provavelmente, a gente pode dizer ao certo isso, mas provavelmente uma tendência de crescimento aí. Então, veja, o que eu quero dizer com isso é que não apenas é um setor que tem uma importante contribuição do ponto de vista de recursos para o país, mas que ele tem, embora a gente não tenha a série histórica aqui mais recente ainda, mas a tendência dele é de ainda mais crescimento. Então, isso é um dado bastante interessante. Nós temos duas perguntas em vídeo agora que vieram, como eu disse anteriormente, gentilmente produzidas pela TV Legislativa do Paraná, TV Legislativa do Estado do Paraná. Alif Melo, por favor, vamos ouvi-lo. E na sequência, a gente vai colocar o Rodrigo Blei Santos também, né? Vamos emendar uma na outra, porque eu acho que elas têm conexão, por favor. Perfeito. Se implicará em mais impostos, né, para o usuário. E minha segunda dúvida também é se haverá algum tipo de censura nessa regulação dos streaming, de forma a restringir alguns tipos de conteúdo para o usuário, a mando do governo. Podemos colocar a próxima já, do Rodrigo Blei Santos, de Curitiba, por favor. A gente acabou de passar por uma reforma tributária muito grande, então a que título que seria? Qual seria o imposto? Seria um imposto, uma taxa, uma contribuição? Não sei, isso também seria uma coisa importante de saber, né? Para onde vai? Resumindo? Para onde vai, exatamente. Eu coloquei essas duas perguntas juntas porque elas estão ligadas à questão financeira. Até a resposta a pergunta do Alif, perdão, tem uma parte aqui de conteúdo que a gente vai deixar para depois. Vamos focar nessa parte da questão financeira orçamentária, na parte dos impostos. O pessoal está preocupado com isso, Tito. Vai ter impacto essa questão dos impostos? Sim, questão bem importante, né? Seria bom até colocar aquela arte que fala sobre os pilares, né? Arte número 6.
Isso, exatamente, que é da política do audiovisual, Sim. porque essa questão aí do imposto, né, colocar assim de forma genérica, na verdade é uma CID, né, não é um imposto, mas, enfim, vamos tratar aqui genericamente como imposto, é um dos vértices, né, de um desses pilares, né, da política de produção audiovisual no Brasil, né, que seria o financiamento. Então, falando especificamente, né, em relação a esse pilar, né? Bom, o projeto, né, que está em tramitação, ele prevê, né, a criação de uma nova modalidade de condecine, né? O Renato aqui já abordou, né, que hoje já existe, né, um tributo, né, que é a condecine, que serve exatamente para estimular o audiovisual, né? E o que o projeto faz, ele cria uma nova modalidade, que ela incide, vamos dizer assim, sobre as plataformas de streaming, né? Como é que funcionaria isso, né? Seria o seguinte, vamos supor, vou dar aqui um exemplo prático, né? Uma plataforma de streaming relativamente grande, né, que fature R$1 bilhão por ano. Então ela teria que pagar, a título desse tributo, né, teria que pagar 6% daquilo, das suas receitas, né? Nesse caso hipotético que eu estou falando, né, de 1 bilhão, então seriam 60 milhões, 60 milhões que essa empresa, né, que essa plataforma de streaming teria que pagar. Só que existem deduções, né, que funcionam como uma espécie de cashback, né? Como é que funcionaria isso, né? A plataforma ela pode reduzir esse imposto até a metade, dos 6% seriam 3%. Né? Ou seja, ao invés de pagar 60 milhões anuais, pagariam 30 milhões anuais. E o que fazer para ter acesso a esse cashback? Bom, nesse caso, a empresa ela teria que aplicar dinheiro no país, na indústria do audiovisual do país. Como assim? Tem que ser em produção nacional, quer dizer, produção nacional independente. Ela coloca um estúdio no Brasil, por exemplo, ela forma mão de obra. Essa parte da sua resposta, então, já está respondendo essa outra a parte da pergunta do Alif, que é sobre o impacto no conteúdo. Esse pode ser o impacto? Sim, exatamente. Então, exatamente o vértice aí do financiamento, quer dizer, teria tanto dinheiro direto que vai para a Condecine e a Ancine lança editais, quanto a plataforma usa isso na forma de cashback, quer dizer, a própria plataforma, ela vai e contrata produtores, ela instala um estúdio no Brasil, por exemplo, para produzir. Então, existe, né, esses são impactos pelos dois lados, né? Pelo lado do dinheiro que vai para a Ancine lançar editais, contratação de conteúdos, né, pelo poder público, né, com editais lançados pelo poder público, quanto a própria plataforma, ela é estimulada, né, a colocar dinheiro em produções audiovisuais. Ainda com relação à pergunta que foi colocada, houve também uma menção à questão de censura, né? E acho importante, né, que se fale sobre isso, né? O projeto em nenhum momento ele fala em censura, até porque se falar seria inconstitucional, né? A Constituição brasileira ela veda a censura, né? Então, a plataforma de streaming ela vai continuar com toda a liberdade para fazer a grade dela da forma como quiser, né? O que vai haver são algumas obrigações, como por exemplo, que aí a gente pode entrar no outro vértice, né, lá da arte, né? Que é o vértice da garantia de espaço, né? O projeto prevê isso, né? Ele prevê que as plataformas de streaming, né, garantam um espaço para produção nacional dentro dos seus catálogos, né? O que o projeto prevê é que 10% do catálogo seja de conteúdos nacionais, né? Só para dar um exemplo, já existem, claro, plataformas até que pela vocação natural já cumprem, né, esses 10% e até com sobra. Mas outras plataformas... Então já tem plataforma que não teria nenhum tipo de alteração? Sim, é por conta até da vocação natural, né? Plataformas como a Globoplay, como a Play Plus da Record, como a Cardume, que eu mencionei aqui, a vocação delas é essa, então já cumprem. E é importante dizer que plataformas como a Netflix, como a Amazon, só para citar aí duas gigantes do setor, elas já estão em 6%, segundo dados da Ancine, já estão mais ou menos em 6% do catálogo, já são de conteúdos brasileiros. A intenção é que se aumente isso um pouco, que vá a 10% e que seja gradual ao longo do tempo para não alterar muito, né, para não ter uma ingerência no modelo de negócios dessas empresas, né? Então,
a ideia é essa, né? E a gente tem até um exemplo recente, né? Uma experiência de sucesso bem parecida, né? Que aconteceu quando a lei de TV por assinatura foi aprovada. Existia um dispositivo muito semelhante a esse que se quer colocar nesse projeto, que era para colocar conteúdo brasileiro nos canais de TV por assinatura, né? Acho que é Must Carry, né, o nome, é isso? Não, o Must Carry seria a questão da colocação dos canais abertos, né, nas programações, né? No caso, havia a obrigação de 3 horas e meia semanais durante, né, os canais de TV por assinatura, né? Então, existe, né, essa obrigação, isso foi sendo implementado ao longo dos anos, e o resultado hoje é que esses canais de TV por assinatura, eles veiculam até mais do que essas 3 horas e meia em média. Quer dizer, foi uma lei que deu certo, começou com um número de horas pequeno e hoje atingiu-se o objetivo e teve grande impacto sobre a indústria brasileira do audiovisual. E só finalizando, né, com relação ao outro vértice, né, que foi colocado também naquela grade, que é o vértice da visibilidade, né, que também faz parte da política pública, né? O que seria essa visibilidade, né? Porque não adianta simplesmente você garantir que o conteúdo esteja na grade, né? O conteúdo precisa estar visível, é como naquelas antigas videolocadoras físicas que a gente ia e tal. Não adianta que o conteúdo esteja naquela prateleira lá de baixo do cantinho da loja. Ela tem que estar na frente para estimular de alguma forma, né? Para que o consumidor possa consumir aquele conteúdo. A intenção, então, é que as interfaces das plataformas de streaming possam colocar em destaque conteúdos brasileiros. Não um determinado tipo, um determinado filme, não. Filmes brasileiros de forma geral, que isso sejam apresentados, né, nas interfaces das plataformas. O sugestionamento, né? Exatamente. A forma como eles apresentam o conteúdo em destaque, numa posição... E na prática, isso é você abrir a primeira tela e já ter algum conteúdo nacional. Assim, bem na prática é isso. Você vai indo, né, conforme essa regulação que se pretende fazer, é isso. Você vai então abrir o streaming e você já vai ver algo de conteúdo nacional, variado como o título. Não é nada orientado, isso vai seguir um caminho de opções, cada dia vai ser uma coisa diferente e tal, um gênero, um tipo de streaming diferente, de audiovisual, mas essa ideia, esse pilar da visibilidade é fundamental. Tem uma pergunta agora da Tamara Monteiro, de Curitiba. Eu acho que a gente até já respondemos a ela, mas vamos ouvi-la para ver se dá para a gente fazer algum complemento. O valor arrecadado, né, por essas empresas iria para qual repartição do governo? Seria só para a cultura ou eles poderiam também utilizar para outras repartições? Sim, a Condecine, como a gente comentou, que é o tributo arrecadado em função desse giro do setor do audiovisual, no streaming especificamente. Então ele seria voltado justamente, ele seria direcionado sobretudo, né, a maior parte dele para a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que cuida disso. Ela lança editais e aí esses editais vão sugerindo ali por gênero, tipo de filme, enfim, público-alvo a ser atingido e por aí vai. Então, não é um recurso que vai ser gasto com qualquer coisa, isso é uma pergunta bastante relevante, acho que é o complemento essencial. Não é um recurso que vai ser gasto com saúde, por exemplo, com... com agricultura. Não, vai ser gasto não só com culturas, mas especificamente com o audiovisual, que audiovisual é uma parte, um subsetor dentro do setor da cultura. Como eu te falei, na cultura você tem artes plásticas, você tem teatro, música, tantas outras manifestações folclóricas, por exemplo, artesanato e assim vai, mas para esses outros subsetores não, é audiovisual. Vamos para mais pergunta, então? Agora é a Fabiana de Curitiba. Podemos colocar no ar, por favor? Minha dúvida é se vai limitar alguns filmes ou algumas séries, coisas assim que a gente assiste no dia a dia mesmo, né? Se vai ocorrer alguma mudança para o usuário. Acho que não tem risco não, né, Tito? Não. O projeto em nenhum momento trata, né, proíbe ou exige, né, que a plataforma de streaming, né, coloque determinado tipo de conteúdo. A obrigação que tem é que seja colocado um mínimo de conteúdo brasileiro, né, mas ela continua podendo colocar todos os outros conteúdos que já coloca hoje, não há interferência. Eu vi recentemente um estudo falando que a assinatura brasileira, aproximadamente $5,5, é
a mais barata da América Latina. Para o brasileiro, às vezes a gente sente um impacto financeiro ali, principalmente com essa enorme quantidade. O Brasil já está com 59 plataformas de streaming, quase impossível assinar todas, né? Mas a realidade é que a assinatura nossa, comparada com os outros países em dólar, ela ainda não é considerada cara. Esse projeto pode ter algum impacto no valor dessas assinaturas mensais? Essa é uma pergunta importante, né? Bom, claro, toda vez que se cria um imposto, um tributo, né, é claro que sempre existe o risco de que haja o repasse para o consumidor final. Né? Isso vale para qualquer setor e aqui não seria diferente, né? Mas seria interessante a gente ver qual seria esse impacto, né? O projeto fala de um imposto, né, de um tributo de 6% que pode ser reduzido para 3% se a plataforma de streaming aplicar em conteúdo nacional, em estúdios, em produção, né? Inclusive aquilo que for utilizado para remunerar os influenciadores digitais. Entra nesse cashback também, pode entrar. Então, na prática, né, possivelmente as plataformas vão preferir fazer esse investimento no Brasil e ao invés de pagar esse 6%, pagar 3%, né? Então, o que representaria esse 3% caso seja feito um repasse completo para os preços das plataformas de streaming? Uma plataforma de streaming, por exemplo, que hoje cobra R$50, isso representa R$1,50. Representa R$1,50 por mês. Num ano isso daria R$20, né? A gente olha aí um ingresso de cinema aqui em Brasília, que está próximo de R$50, né? Então, por ano, então representaria menos do que a metade, né, do que se paga por um ingresso de cinema. Isso representaria caso haja esse repasse integral, né? E aí até a gente preparou uma arte que mostra um pouco sobre a questão da evolução dos preços, né? Enfim, são diversas notícias aí da imprensa especializada, né, e imprensa mais geral, né, mostrando, por exemplo, julho de 2001, Netflix aumenta preço da assinatura no Brasil em até 22%, né, à época, dependendo do plano, aumentou de 18% até 22% a assinatura, né. Já em 2024, né, essa notícia aqui mais de baixo, de maio, né, os planos, né, aumentaram 12%. Na verdade, foram de 8% a 12% conforme o plano, né. E por último, essa outra notícia aqui, né, do UOL, né, Netflix aumentou o valor da assinatura em até 300% nos 13 anos de Brasil. Né, aumento gerou espanto por parte dos assinantes, né. É claro que esse aumento de 300% é para o plano mais completo, Ultra HD, mas se a gente pegar um plano intermediário seria por volta de 200% o aumento nesses 13 anos, quando, né, a mesma reportagem mostra que a inflação pelo IPCA foi por volta aí de 108% mais ou menos, né? Enfim, eu trouxe esse número, bom, primeiro é só de uma operadora, não é do mercado como um todo, né? Mas, enfim, ele ilustra bem o seguinte caso, né? Que existem casos onde o aumento que tem acontecido, né, o aumento de preço que tem acontecido tem sido bem maior do que a inflação e muito maior ainda do que esse aumento de 6% ou, na prática, 3% que o projeto quer criar. Vamos de mais pergunta. Agora, Mariana Antunes Bueno, de Curitiba. Eu tenho uma pergunta, eu queria saber se realmente vai valorizar a produção brasileira, a produção nacional, e se vai ficar tão valorizada quanto é internacional. Acho que a gente já respondeu também, mas dá para fazer um complemento, né? Claro, eu acho que o complemento que eu gostaria de fazer é o seguinte, o que é uma política pública? Ela olha para frente, o que queremos como país? Queremos que haja mais conteúdo nacional. E aí, nesse caso específico, no audiovisual do streaming. Então, esse que é o objetivo da política pública, ampliar esse espaço. Esse espaço vai ser ampliado, a gente vai chegar a 50%, não. E isso não é em nenhum país do mundo, talvez, ou na quase totalidade dos países do mundo não é assim. Eles vão ter uma parte um pouco menor, digamos, de conteúdo próprio nacional e uma boa parte de conteúdo estrangeiro é normal. Hoje a cultura, a gente não diz isso, que a cultura é globalizada. Então, a gente vive numa realidade globalizada, não temos e nem devemos ignorar isso. O que é importante é que a cultura nacional e a obra audiovisual nacional não fique absolutamente alijada, ou seja, fora daquilo que a gente tem acesso, como direito à cultura. Tito, teve outra palavra que circulou também nas redes sociais, que foi a questão do gênero, né? Muita gente dizendo, o PL, ele trata da questão de gênero, e aí algumas bancadas da casa acabaram
fazendo uma movimentação muito grande ali em volta dessa questão e tudo. Como é que foi essa polêmica dessa palavra do gênero? Sim, bom, essa é uma questão interessante e até é bom esclarecer, né? Muitas vezes acontece, como a gente falou, né? Um projeto complexo como esse de ter algum desconhecimento e também desinformação, né? Então, nesse caso em específico, é bom deixar claro que o projeto em nenhum momento ele obriga qualquer plataforma que seja a apresentar determinado tipo de conteúdo no seu catálogo. O gênero A, gênero B, tem que tratar de minorias, tem que tratar desse outro grupo. Não. Né? A plataforma ela continua com a sua liberdade completa de montar a sua grade. O que existe é aquela obrigação que eu já comentei, de colocar uma parcela de conteúdos brasileiros, quaisquer que sejam, qualquer modalidade, qualquer gênero, né? E não tratar de uma temática específica. Né? Então é interessante esclarecer esse ponto mesmo. E por que ele foi chamado de PL da Globo também, por algumas pessoas? Pois é, né? Enfim, é um projeto que envolve, né, muitos agentes econômicos, né, muitos agentes políticos e tal, e ele, enfim, durante a sua tramitação há divergências e é natural que haja, né, e acabaram aparecendo alguns rótulos, né, como PL da censura, PL das fake news, PL da Globo, né? Então, seria bom até comentar cada um deles, né? A questão do PL da censura, como a gente já mencionou aqui, não, o projeto em nenhum momento ele trata de censura e seria inconstitucional se assim o fosse, né? Então, não existe nada de PL da censura. PL das fake news, por exemplo. Não, o projeto que trata das fake news é o PL 2630, é outro projeto, ele é um projeto que está aos cuidados de um grupo de trabalho aqui na Câmara, designado pela presidência, ele que vai tratar de desinformação, moderação de conteúdos, responsabilização de plataformas. Se o Congresso assim achar que deva ser aprovado, no âmbito daquele projeto e não no projeto de regulação das plataformas de streaming, né? Por último, né, a questão do PL da Globo, né? Sempre naquela intenção, né, de valorizar a cultura brasileira, de fortalecer a indústria brasileira do audiovisual, o projeto ele prevê alguns incentivos para aquelas plataformas de streaming que nos seus catálogos têm uma maioria de conteúdo brasileiro. Qual a intenção disso? Para ter maioria de conteúdo brasileiro, você precisa empregar mais gente aqui, você precisa construir infraestrutura aqui, enfim, desenvolver todo um ecossistema do audiovisual no Brasil. Essa é a intenção. Cultural também, né? E cultural, perfeito. Né? Então, essa que é a intenção, né? E algumas plataformas, né, elas já cumprem esse requisito naturalmente por uma vocação, por um interesse econômico, enfim, por qualquer que seja o motivo. Entre eles, por exemplo, né, a plataforma da Record? Da Record, né, a Play TV, né, enfim, a plataforma da Globo, do Grupo Globo, né, a plataforma, aquela pequena plataforma que eu comentei, que é a Cardume, né, que eu mencionei, todas elas já cumprem naturalmente isso. E, enfim, a ideia é, enfim, dar um incentivo, né, e o que seria esse incentivo? Ou pagar menos daquele tributo, ou até mesmo ter a isenção de tributo, contanto que se faça investimento, né, em conteúdo brasileiro. Então, esses são os incentivos. Inclusive, há o seguinte, se uma plataforma de streaming internacional, né, ou qualquer outra que estiver entrando no mercado agora, colocar a maioria de conteúdo nacional em sua plataforma, ótimo, vai ter direito ao benefício. De modo que esse benefício não foi criado para beneficiar um agente A, um agente B, um setor A, um setor B. Ele foi feito para beneficiar a indústria brasileira do audiovisual. Então, acho que um rótulo que seria mais adequado para o projeto seria o projeto de lei da valorização da cultura nacional, do fortalecimento da indústria brasileira do audiovisual. Acho que seria mais justo. E a questão das TVs públicas, no nosso caso, puxando a sardinha um pouco para nós, tem alguma alteração também? Bom, na última versão que foi divulgada, né, do projeto, não havia previsão das TVs públicas, né? Mas até em função, né, do papel dessas emissoras, enfim, no exercício da cidadania, na questão da própria fiscalização e transparência do poder público, né, esse assunto já foi bem ventilado, é um assunto que está evoluindo bem e é bem possível, né, que as programações, né, das TVs públicas, elas passem a fazer parte de alguma forma
sistema dessas plataformas. Claro que é uma decisão política, mas o assunto, eu diria que ele está bem encaminhado. Vamos colocar mais pergunta na tela, então? A Maria Clara, de Brasília, por favor. Eu queria saber se existe regulamentação nas plataformas de streaming em outros países também. Tito, é uma jabuticaba? Isso é comum em outros países? As plataformas de streaming terem que seguir algumas regras? Como é que está o panorama internacional? Pois é, né? Isso também foi colocado durante a discussão do projeto, né? E, enfim, um exemplo emblemático é uma diretiva que foi aprovada, né, na União Europeia em 2018. Né? São estabelecidos, né, algumas obrigações e algumas diretrizes, né, para os países da União Europeia, e cada um dos países, né, da União Europeia, ela implementa conforme as suas próprias legislações, de maneira a harmonizar, né, essa diretiva com aquilo que já existem nas legislações locais. Né? E, por exemplo, um exemplo emblemático, né, é o caso da França. Né? A França, por exemplo, na França existe uma obrigação de que uma plataforma de streaming ela invista até 20 a 25% das suas receitas em produção de conteúdo europeu. Além disso, ainda tem um tributo que foi colocado lá. Portanto, patamares assim muito superiores, por exemplo, ao que se está trabalhando. Mais do dobro, a exigência de conteúdo nacional mais do que o dobro. Exatamente, né? Então, mas é claro que o caso da França é um exemplo, vamos dizer assim, superlativo, né? Mas diversos outros países, né, da União Europeia já implementaram e coisas muito parecidas, né, em dispositivos muito parecidos com o que se coloca no projeto que está tramitando aqui na Câmara. Né? Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Suíça, enfim, uma diversidade de países da União Europeia já implementaram, né, esses dispositivos de incentivo na indústria local de audiovisual. Renato, você quer fazer suas considerações finais? Nosso programa está se encaminhando agora, os últimos minutinhos aí. Quer colocar alguma coisa? Faltou algum detalhe? Está tudo muito bem explicado? Eu acho que é só ressaltar mesmo que o direito à cultura ele é muito importante e o direito à cultura nacional ele é muito importante para a construção da nossa identidade, enfim, essa discussão do streaming vem para contribuir com isso. Não é para, como o Tito bem explicou, não é para limitar ninguém, não é para censurar ninguém, mas assim é para acrescentar e fazer melhor e mais pelo nosso país. Tito, tramitação, como é que está o projeto? Considerações finais, por favor. Sim, é aquilo que a gente já colocou, né? O projeto está em fase de amadurecimento, em construção de um texto, né, que tenha um consenso mínimo para que possa levar ao plenário, né? Então há a perspectiva de que esse assunto volte, né, a ser conversado, né, após as eleições, mas naturalmente é um juízo político, né, e isso aí os parlamentares que estão tratando do assunto, eles que certamente vão dar a velocidade ao andamento, né, conforme o sentimento que eles tiverem. Né? Pessoal, quero agradecer demais, nosso programa está chegando ao final. Tito Paes, consultor legislativo da Câmara, o Renato Gilioli também trouxeram contribuições maravilhosas. Tenho certeza que todo mundo compreendeu o projeto. Muito obrigado de verdade pela participação de vocês. E se você quiser assistir ou rever este programa, basta acessar o portal da Câmara na internet ou nosso canal no YouTube. Eu aproveito para agradecer pelos quase 1.200.000 inscritos. Muito obrigado de verdade. Obrigado também pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.